Olá, queridos, olá, queridas. Hoje nós vamos ler uma profecia que foi feita 700 anos antes de Cristo. Ou seja, o que nós vamos ler agora tem aproximadamente 2.700 anos. Acompanhe comigo, Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor que se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Amém? 700 anos antes de Cristo, essa profecia, onde o próprio Deus assinava embaixo, dizendo claramente que não era a boca de Isaías, mas sim a boca de Deus, anunciando a chegada de uma voz. Uma voz que iria pregar em um lugar deserto, com a função de preparar o caminho do Senhor. O objetivo dessa voz era preparar o caminho de Deus. E essa pregação deveria ser feita em um lugar ermo, deserto, e ali um caminho novo seria estabelecido. Um caminho em que o próprio Deus estaria traçando. Um caminho que o próprio Deus iria percorrer. E diante daquele caminho, e pela presença daquele que andaria pelo caminho, todo vale seria exaltado. A profecia deste novo caminho no deserto, que seria anunciado pela voz, esse caminho iria subverter totalmente a ordem das coisas. Essa profecia tinha um tempo para se cumprir. E durante 700 anos, todo o povo que estudava a profecia sabia que a profecia se referia a alguém que iria aparecer no deserto pregando a palavra de Deus. Uma pessoa que iria vir antes do próprio Deus. E as pessoas tinham expectativas de quem seria essa pessoa, de quem seria essa voz e que novo caminho seria esse. Um caminho novo, diferente, um caminho que o próprio Deus estava dizendo, sou eu que vou fazer. Então, durante séculos, as pessoas que acreditavam em Deus ficaram aguardando essa voz, sabendo que logo após essa voz, o próprio Deus viria. E essa profecia vai se cumprir mais ou menos no ano 30. E a gente vê que uma pessoa aparece em um lugar deserto, fazendo uma pregação, anunciando a chegada do reino dos céus e anunciando um novo caminho. E ele estará em um lugar deserto, fazendo a sua pregação. E nós vamos ver isso lá em João 1, versículo 22. Acompanhe comigo também, queridos. João 1, versículo 22. Deixa eu pegar aqui também. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Chegam para aquele pregador que atraía multidões para o deserto, fazendo uma coisa que ninguém fazia, uma coisa nova, que era batizar nas águas. Era um caminho novo, estava sendo inaugurado com um ritual novo, uma coisa que nunca tinha sido feita antes. E aquilo criou uma curiosidade, todo mundo se encaixava. Chegaram para ele e perguntaram quem era ele, e ele responde. Ele respondeu lá, né? Nós acabamos de ler, ele respondeu aqui em João 1, 22. Eu sou a voz que clama no deserto. Amém? Então esse homem se identifica e ele diz, eu não sou ninguém. Você não é Elias? Não. Você não é Jeremias? Não. Ninguém. Você não é Cristo? Não. Então quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquela voz que está lá profetizada em Isaías, a voz do que clama no deserto. E ele começa a pregar esse novo caminho, dizendo, quem quiser entrar por esse novo caminho, para receber o Deus que está chegando, essa pessoa tem que se arrepender e tem que se batizar nas águas. E a pessoa que se batizar nas águas vai estar se preparando para receber o Senhor que está chegando. Então as pessoas queriam se batizar, todos queriam se batizar. Vocês têm que mostrar frutos de arrependimento. E a pregação de João Batista vai atingir todas as categorias de pessoas, sejam elas religiosas ou não, sejam pessoas importantes ou humildes, autoridades ou não. A pregação atinge todo mundo e diz, todo mundo precisa se arrepender e precisa se batizar. Eu quero ver com você como que João Batista inicia a pregação e o rigor da sua mensagem. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, nós vamos ver ele falando sobre uma categoria religiosa que achava que iria para o céu, os saduceus e os fariseus. Acompanhe comigo, então, Mateus, capítulo 3, versículo 5.
Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Amém? Então, quem eram os fariseus e os saduceus? Eram as pessoas mais religiosas da época, as pessoas que mais conheciam a palavra de Deus, as pessoas que mais esperavam a chegada de Deus. Os fariseus, para você ter uma ideia, eles eram tão rigorosos que eles acreditavam que, devido ao rigor com que eles viviam, só eles iriam para o céu. Até que João Batista chegou pregando e diz: vocês têm que se arrepender, vocês não são melhores do que os outros. Então João Batista ali já descarta a religião, ele diz: não adianta você ser religioso, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. E com os saduceus, quem eram os saduceus? Eles eram rivais dos fariseus. Era um partido religioso, constituído pelas pessoas mais ricas da sociedade. Inclusive, a maioria dos sacerdotes e rabinos de Jerusalém eram saduceus. Vocês querem receber Deus? Deus está chegando, o Senhor está chegando. Vocês querem receber Deus? Então vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. E políticos que eram melhores e achavam que os saduceus, devido à sua importância, ao status político, que eram melhores que os outros. Então João Batista diz para eles, lá no versículo 9, em Lucas 3, ele diz assim, vamos acompanhar aqui, Lucas 3, Lucas 3, versículo 9. E também já o posto, o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Como as pessoas mais importantes e com aquelas que se achavam que já eram salvas, João Batista diz: se você não produzir bons frutos, você não será salvo coisa nenhuma. Não adianta só se batizar para esperar o Senhor chegar. Você tem que produzir os bons frutos. Aí nós vamos pegar a pregação de João Batista, ali em Lucas 3,3, e você vai ver que ele prega também para o povo de um modo geral. Vamos ver João Batista pregar para o povo, para os soldados e para os funcionários públicos. Lucas 3,3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. As pessoas estavam aguardando a chegada do Senhor, mas João Batista estava dizendo: a ira vem junto. Vocês estão fugindo da ira, pensando que pode se esconder apenas atrás do batismo? Olha o que ele diz lá no versículo 8, também em Lucas 3. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Olha, a palavra dele, porque ele viu que as pessoas estavam vivendo de maneira muito egoísta, né? Era cada um por si. E João estava dizendo: essa vida que vocês levam não condiz com a vida que Deus planejou para a humanidade. Ela não condiz com aqueles que são batizados e estão esperando pelo Senhor. Quer dizer, a pessoa abrir mão, deixar de ser egoísta, deixar de pensar só nela. E chegavam outros para João Batista, também continuando em Lucas 3, versículo 12. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram: mestre, que devemos fazer? E eles lhe disseram: não pecais, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Então, a pregação de João Batista era para todas as pessoas, e todo mundo considerava João, porque afinal das contas, ele era a voz que clama no deserto, aquele que estava preparando o caminho novo, dizendo que vai endireitar as coisas que estão tortas. Ora, a pregação de João Batista nada mais é do que o preceito moral de qualquer pessoa. Por exemplo, o funcionário público não pode ser corrupto. Um soldado não podia e não pode defraudar ninguém, né? São coisas elementares, mas que você percebe por aí a grande corrupção que as pessoas estavam naquela época. E era uma época de grande corrupção, inclusive religiosa, com os fariseus brigando com os saduceus e disputando quem iria para o céu, dizendo: eu sou melhor do que você, não, eu sou descendente de Abraão. E todo mundo queria mostrar a linhagem, dizendo: olha aqui, olha a minha descendência, veja como eu sou importante. E João falou: vocês estão se baseando nisso, achando que são grande coisa?
Às vezes, alguém pode pensar assim, então, eu sou da religião tal, porque meus pais, meus avós eram dessa religião e eu sou da família tradicional. João Batista está tirando tudo isso fora, dizendo tradição religiosa, religiosidade, isso não salva ninguém. Ele continua anunciando arrependimento e as pessoas o acatavam. Cada mensagem de João Batista era recebida com arrependimento. Os soldados se batizavam e se arrependiam. Era por aí. Todos que eram batizados por João tinham que demonstrar um arrependimento de vida real. João estava mostrando que o batismo sem arrependimento não resolve nada. Você entende isso? As pessoas queriam ser batizadas para esperar a vinda do Senhor, porque João é a voz, o percussor, aquele que anuncia, que prega um caminho dizendo, logo o Senhor vai passar por esse caminho. Só que as pessoas não estavam mostrando nas atitudes e maneiras de viver que estavam arrependidas. Se você vai passar pelas águas do batismo, preste bem atenção. Sem a convicção do arrependimento, se você passar por essas águas agora, achando que pelo simples fato de atender uma ordem de Jesus você vai ser salvo, você vai se decepcionar, meu querido. Porque vai entrar ali um pecador sem arrependimento, tomar um banho de água e vai sair com o pecado do mesmo jeito. Só que agora molhado, né? Então, assim, antes era um pecador seco, agora já está molhado. E João Batista está dizendo, você tem que mostrar frutos dignos de arrependimento. E ele diz, eu estou fazendo essa pregação, mas eu não sou ninguém. Eu sou a voz, mas aquele que vem depois de mim, aquele vai vir neste caminho. Aquele que vai chegar e que vocês estão preparando para receber, aquele pelo qual se batizaram, quando ele vier, ele é muito poderoso. Ele é poderoso demais. Olha, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vier depois, ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o que João Batista fala a respeito do Senhor. Lucas 3, versículo 17. Acompanha comigo, queridos. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira. Ele juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Tá? João Batista está dizendo que Jesus, ele vem e ele é muito poderoso. Ele tem autoridade na mão, ele vai limpar a eira, porque o trigo já foi colhido, já foi trilhado, mas a eira está suja. Ele vai limpar toda a eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Você já viu a palha sendo queimada? Você põe fogo na palha, sobe, né, sobe aquele fogaréu, mas em 2 minutos já apagou. É o exemplo de fogo de palha, né, que as pessoas falam. Fogo de palha não dura. O fogo de palha, quando você queima, levanta, mas logo ele se apaga. Por isso que causa surpresa, João dizer, ele vai queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Do que ele está falando? Do inferno, mostrando que o rigor que está preparado vai alcançar as pessoas que são só palha, que não dão fruto. Qual é o fruto? É o trigo. A planta cresce. Se não produz o grão, só produz palha, não tem fruto não tem fruto nenhum para apresentar o que se faz, o que se faz com a palha. Queima. Por isso que João Batista dizia, produza o fruto digno de arrependimento. Tem que mostrar fruto. Não pode ser só fogo de palha. Olha aqui, meu amado. Você não pode ser fogo de palha, não pode falar assim, olha que legal, eu vou me batizar hoje. Aí a moça diz, finalmente, hoje é o meu dia, eu vou me batizar. Tudo fogo de palha. Daí a 2 meses já desviou, não está mais na igreja. Não tem fruto de arrependimento. Acha porque se batizou, já pode cair no mundo de novo. Acha que não perde mais a salvação. Perde sim, queridos, perde sim. Tem que produzir o fruto digno de arrependimento. Meu amado, minha amada, Deus não te chamou aqui para ser só um fogo de palha, para você vir com essa empolgação e daqui a 2 meses já estar apagado. Não! Deus quer que você seja uma brasa viva do altar de Deus. Deus quer que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo e fogo. Essa empolgação, aleluia, essa empolgação e brasa, né, viva, essa empolgação daqui a 2 meses já está apagada, não pode. Deus quer que você seja uma brasa do altar de Deus. Deus quer que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo e fogo. Então isso não pode acabar nunca. Você tem que ficar
firme, aguardando a volta de Jesus. Depois que Jesus pregou, morreu na cruz e ressuscitou, ele chamou os discípulos e disse ali no Evangelho de Marcos, Marcos 16, versículo 15. Acompanhe comigo, deixa eu localizar aqui. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vejamos aqui. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí Jesus subiu aos céus. Os discípulos começaram a pregar para quem crer e batizar quem cresce. A gente não pode batizar uma pessoa que não crê, não pode batizar uma pessoa que não tem arrependimento, uma pessoa que não tem convicção. E por que Jesus mandou a gente batizar? Pensa um pouquinho. Por que ele está mandando a gente batizar toda a criatura? Porque a função do batismo é separar um povo. A função do batismo é marcar um povo. Na época de João Batista, João estava batizando no Rio Jordão para cumprir a profecia que dizia, o Senhor vem. Quem está aguardando o Senhor se batiza aqui no Rio Jordão. E as pessoas se batizavam no Rio Jordão com frutos dignos de arrependimento. Aí Jesus veio. Depois que Jesus veio e foi embora, o que foi que ele disse? Batizem. Para que nós estamos batizando hoje? Por que nós estamos batizando? Porque o Senhor, ele vai vir outra vez. Agora nós somos a voz do que clama no deserto. Nós somos uma voz. Nós não somos nada. Nós somos apenas uma voz. E o que a pregação tem que anunciar? Que o Senhor vem, que Ele está vindo. E para se preparar para a vinda do Senhor que está chegando, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Se arrepender, me arrepender e ser batizado, mostrar frutos de arrependimento e aguardar o Senhor. E se a pessoa não é batizada, o que acontece? Vai lamentar e chorar muito, queridos. Vamos lá, Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele vem com as nuvens. Quem não tiver frutos de arrependimento vai lamentar, porque todo olho verá, e ele está dizendo que vai vir, o Todo-Poderoso. Nós estamos aguardando a segunda volta de Jesus. E não basta apenas você passar pelas águas, ser um fogo de palha e desaparecer em seguida. Você está sendo separado para fazer parte de um povo que está esperando a volta do Senhor Jesus. Então Jesus disse que quem crê e foi batizado será salvo. Eu vejo assim, na hora de recolher o seu povo, o trigo e queimar a palha, o Senhor vai dizer aos seus anjos, recolham que creram e foram batizados, porque eu disse que quem crê e for batizado será salvo. Então os anjos irão percorrer a terra procurando as pessoas que creram, que creem que creram e foram batizadas, e como se a água do batismo que vai passar, é como se esta água que você passa com arrependimento, é como se ela deixasse uma marca em você, é como se você tivesse um sinal diferente, que as pessoas do mundo não conseguem perceber, mas que Deus e os anjos do Senhor são capazes de ver. Você não vai se batizar só porque Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Não, você vai se batizar para fazer parte do povo que está esperando a vinda do Senhor, a vinda de Deus. A voz que clama tem que pregar só essa mensagem, preparar o caminho do Senhor. Hoje nós estamos preparando um povo para receber Jesus na sua volta. Se você crer e levar uma vida na presença de Deus, então quando Jesus vier, você estará esperando. Você vai ser arrebatado, você vai se regozijar naquele dia. Mas os que não foram, os que não cumpriram a vontade do Senhor, e muitos Jesus disse, sabiam a vontade do seu Senhor, mas não fizeram, esses se lamentarão. A vontade de Jesus é essa. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem decide é você. Tem que vir decidido a servir o Senhor Jesus o resto da tua vida e esperar Jesus. E nós sabemos que a volta de Jesus está próxima, muito próxima, porque a corrupção humana hoje é tão grande quanto a corrupção daquela época, que ele veio pela primeira vez. A corrupção está demais. Jesus vai voltar, mas tem que ter um povo que está separado. E o nosso trabalho é preparar esse povo, preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Se você até hoje esteve no vale, a partir de hoje você vai ser exaltado. Aqueles que estavam sempre no orgulho, lá no monte, lá no alto, batendo no peito, esses serão abatidos. O reino de Deus é uma inversão
inversão dos valores da humanidade. Tudo que a humanidade ensina no reino de Deus é o contrário. Mas agora chegou a hora de você tomar a sua decisão consciente, porque sem arrependimento verdadeiro, ninguém é salvo. Você tem que mostrar, você tem que ter agora uma postura diante de Deus, mostrar para Deus o teu arrependimento, viver uma nova vida, dizer, eu sei que Jesus está voltando, eu sei que o Senhor está chegando e eu quero recebê-lo, eu quero estar preparado para recebê-lo. Quem crê e for batizado será salvo. Hoje você vai ser batizado, hoje você vai tomar posse da vida eterna. Creia de coração. Se você está arrependido, se isso não é fogo de palha, se é verdadeiro e é para o resto da vida, se você está disposto a consagrar para Deus, você não vai se envergonhar na hora que a trombeta soar. Envergonhados ficarão aqueles que não quiseram, aqueles que não creram, que não obedeceram. Esses se lamentarão, mas você não. Você estará com Jesus naquele grande dia. Quando começar o arrebatamento e você subir rapidamente ao encontro de Jesus, nós vamos estar juntos naquela hora, sabia? Vamos estar juntos, e é lógico, na mesma nuvem. Você vai olhar para o lado, vamos estar juntos na mesma nuvem, você vai olhar para o lado, você vai ver seu irmão com vestes brancas, o rosto resplandecendo, uma alegria no céu. Vamos ver o Senhor Jesus face a face. Vai ser glorioso, vai ser tremendo. Queridos, entendo que nós temos uma marca, a marca de Jesus em nós. Nossos pecados foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus, desde o momento em que decidimos entregar nossas vidas nas mãos de Deus. Nossos pecados foram apagados. Se o inimigo vier te acusar e disser, lembra daquele pecado que você cometeu, você vai dizer, sai de mim, Satanás. Meu pecado foi lavado pelo sangue de Jesus, não tem mais nenhuma acusação na minha vida. Ah, lembra daquilo que você fez aquela vez? Você vai dizer, não lembro não, porque foi apagado. E mesmo que o inferno lembre, não importa, porque você está crendo, porque isso que você precisa guardar a tua vida, produzindo frutos de arrependimento, amém? Que Deus ricamente abençoe a cada um de nós e que nós possamos, sim, sempre produzir frutos de arrependimento para nos encontrarmos com Jesus Cristo naquele grande dia. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.